Passando então para a dimensão da gestão contratual do risco, e lembrando que o direito bancário tem uma forte componente contratual e que esta em muito impacta a prática bancária, e esta mesma característica se replica no direito dos valores mobiliários e no direito dos seguros, e consequentemente também impacta estas atividades de maneira muito significativa, é necessário ter presente que o risco comporta várias estratégias de abordagem que podem até ser organizadas enquanto políticas a serem empregues, o que também lhes confere uma maior maleabilidade e abrangência. E um aspecto que é importante quanto à distinção destas políticas, ou destas abordagens, é o momento em que estas são empregues ou para os quais se pretende que as mesmas sejam empregues. E é desta maneira que nós temos a possibilidade de aplicar políticas etiológicas, sendo que estas se aplicam antes de se iniciar o processo ou a atividade em causa, e cujo desenlace pode comportar riscos e, desta maneira, então, suprimir ou limitar os mesmos. E, transferindo isto para o campo de crédito, por exemplo, e isto sempre para ajudar a contextualizar, um banco procurará escolher devedores solventes ou, alternativamente, limitará os patamares dos financiamentos. Temos também aqui a possibilidade de implementar ou de aplicar políticas paliativas, sendo que estas são aplicadas já após o início do processo ou da atividade ou do negócio em causa, podendo aqui o credor montar mecanismos que absorvam ou que restringam o risco, e assim este poderá aqui exigir garantias, como é o caso da hipoteca, do penhor financeiro, do seguro calção ou ainda de cartas de conforto, entre outras, dependendo do caso em concreto, e isto com um papel compulsório e efetivador. E por último, também é possível implementar aqui políticas compensatórias, e estas aplicam-se no momento em que o risco já se tem concretizado ou materializado, e aqui o credor poderá assim acionar as garantias que tenham obtido, ou então fazer repercutir o evento em terceiros, sendo que aqui estamos a pensar principalmente nas seguradoras, ou ainda utilizar reservas, ou seja, provisões que tenham sido constituídas para essa eventualidade. E é desta forma que verificamos que aqui está em jogo, por um lado, a busca pelo lucro e, por outro, a minimização do risco, sendo que, idealmente, estas políticas existirão em simultâneo e de maneira complementar. E então, nas operações bancárias, particularmente aquelas que representem um risco mais acentuado, idealmente, estas serão sempre acompanhadas de garantias e, quanto à presença, a qualidade, a dimensão e a operacionalidade destas mesmas garantias, relevam diferentes fatores. E, naturalmente, a mesma lógica prevalece em outras operações financeiras. Mas agora vejamos como e quando é que isto se pode manifestar. Primeiro, a quando da seleção de clientes, e isto quando estejam em jogo financiamentos, o banco procurará aqui, por exemplo, concentrar-se naqueles que ofereçam mais garantias ou melhores garantias, seja geral ou especial. Já quanto aos montantes a mobilizar, o cliente garantido disporá, pelo menos em princípio, de maiores patamares de crédito. Pois, quanto às condições de crédito, aqui o cliente mais seguro, ou melhor garantido, obterá, em regra, juros mais baixos e condições mais favoráveis de prazos, de pagamentos e também de ritmos de reembolso, ou pelo menos é o que seria expectável, já que a realidade nem sempre assim se apresenta. E quanto às modalidades de financiamento, os esquemas mais flexíveis e apetecíveis, digamos assim, ficam reservados aos interessados de grande porte, ou seja, aqueles clientes que demonstram uma elevada liquidez e que, em princípio, apresentem assim uma maior segurança na sua solvência. E esta lógica é aplicável ou aplicada nas outras dimensões do setor financeiro. No entanto, a prática, e a prática bancária em particular, não deixa de mostrar, pelo menos algumas vezes, cenários curiosos. Por exemplo, não são desconhecidas situações em que clientes com meios, com um futuro financeiro promissor e com liquidez assegurada, são preteridos no jogo formal de ponderação das garantias por funcionários zelosos que desconhecem ou interpretam de forma algo deficiente a realidade onde se movem, não só enquanto prestadores de serviços financeiros, mas também a própria realidade onde os seus clientes se movem.
Agora, movendo para a gestão do risco na atividade financeira, e que tem uma abrangência maior do que a gestão contratual do risco, é preciso lembrar que o risco é um fenómeno cuja natureza é complexa e, consequentemente, é expectável ou mesmo natural que este tenha várias manifestações que podem ser agrupadas em duas grandes vertentes: a dos riscos financeiros e a dos riscos não financeiros, que, por sua vez, se desdobram em várias categorias, seja nesta primeira grande vertente, seja nesta segunda grande vertente, sendo que é esta última que, para nós, mais interessa aqui. E também, recordemos, vamos ver isto de forma muito breve e também não exaustiva. Mas antes de olharmos para os riscos não financeiros, é necessário referir que todas as categorias de risco estão, em maior ou menor grau, conectados ao risco jurídico, pois o incumprimento de normas relativas aos níveis e ao tipo de risco em que uma entidade financeira pode incorrer tem, quase invariavelmente, consequências legais. No entanto, devido ao foco quase excessivo, ou talvez até mesmo excessivo, nos riscos e nos objetivos de natureza financeira, como é o caso do risco de crédito, do risco de taxa de juros, o risco de liquidez e também o risco de operações fora de balanço, o risco jurídico e demais riscos não financeiros são muitas das vezes negligenciados, só sendo notados quando são movidas ações legais contra a instituição financeira ou esta se vê alvo de medidas sancionatórias pesadas ou ainda quando esta se vê alvo de uma exposição danosa para a sua reputação e credibilidade, e é essencial recordar que um dos principais elementos, se não mesmo o principal elemento que permite a uma instituição financeira manter as suas portas abertas é a confiança que esta projeta junto da sua clientela, junto dos seus parceiros e do público em geral, ou seja, dos mercados. Isto porque o negócio bancário e o negócio financeiro, de uma maneira geral, na sua essência, é um negócio de confiança, ou melhor, que assenta na confiança. E sem esta é difícil continuar com atividade.